E chegou a hora do nosso bate-papo esportivo. Quem está conosco aqui hoje é o narrador Kleber Machado, que está hoje sem gols para narrar. Em compensação, tem uma tabela enorme da Libertadores para você narrar, para você não perder a prática. Começa a Libertadores para os times brasileiros, quer dizer, começou com o Corinthians, que acabou eliminado. Agora nós temos 5 brasileiros que vão para a Libertadores para a fase de grupos. Já neste meio de semana, o Fluminense estreia contra o Argentinos Júniors, o jogo vai ser no Rio, o time argentino no caminho do Fluminense. Aí na semana que vem, dia 15, o Santos vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira. Teremos na mesma semana, no dia 16, o jogo do Emelec do Equador contra o atual campeão da Libertadores, o Internacional. São mais 2 brasileiros na Copa. No mesmo dia 16, o Cruzeiro recebe o Estudiantes, mais um duelo Brasil-Argentina. E no dia 17, o Grêmio vai enfrentar o Oriente Petroleiro da Bolívia. Estava fazendo umas contas aqui, ó. A gente andou perdendo, o futebol brasileiro andou perdendo algumas finais de Libertadores, 2009, 2008 e 2007. Mas de 2005 até o ano passado, em todas as finais, a gente tem brasileiro. Sendo que 2 delas com brasileiros, né? São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo. Então o saldo é bom. Não começou lá muito bem para o futebol brasileiro, a Libertadores. Mas vamos ver se consegue arrumar a casa. Sorrisinho irônico. Já que a gente está falando de grandes duelos, quarta-feira tem um desses, grandes duelos do futebol mundial. Um time que está atravessado na nossa garganta há o quê? Há uns 20 anos, mais ou menos, a França. Eliminou a gente. Estádio que também está atravessado eliminou a gente em 86, eliminou a gente, foi campeã em cima da gente em 98 e eliminou a gente em 2006, na última Copa. Mas a França está sofrendo Essa é a chegada da seleção brasileira. O Anderson, o Júlio César de volta, Robinho, o Breno é uma novidade, jogador que era do São Paulo, está lá na Alemanha, o Jadson, como o Renato Augusto, alguns jogadores novos. O jogo vai ser no Stade de France, lá em Paris, né, perto de Paris, onde o Brasil perdeu aquela final. Não temos boas lembranças por 3-0 lá da seleção francesa. O Júlio volta para o gol. A seleção brasileira está renovando, foram 3 vitórias e 1 derrota para a Argentina, e a seleção francesa também. O Blanc, que era um zagueiro, foi campeão do mundo, é agora o técnico da seleção, que passou uma crise danada lá na Copa da África do Sul, e também é um processo de renovação. Vai ser um bom jogo que a Globo mostra 6 da tarde no horário de Brasília, na quarta-feira. Agora, aproveitando que você falou de goleiro, a gente tem que falar dos goleiros na rodada do fim de semana, né? Eles mandaram bem, ganharam alguns jogos ali, os goleiros. Estava conversando com o William Vac antes do jornal, mais do que goleiros, são verdadeiros imperadores do gol, queria dizer o William Vac. Coisa clássica, né? Júlio César. São 3 Júlio César, né? Mostramos o Júlio César da seleção. O Júlio César do Corinthians fez defesas espetaculares contra o Palmeiras. Essa foi sensacional no chute do Kleber, aí a bola na trave e a sorte dela amortecer nas costas do Chicão. E o Júlio César, goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também ajudou a equipe de Ribeirão a vencer o São Paulo. O jogo foi 2-1. O Corinthians ganhou do Palmeiras por 1-0, o Botafogo ganhou do São Paulo por 2-1 e ave Júlio César no gol. Chega de latim. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Kleber.